Pai Oxalá, Tu és a minha fé, louvemos a Ti agora, ó meu Senhor. Pai Oxalá, Tu és a minha fé, louvemos a Ti agora, ó meu Senhor. Nesse momento esqueço de tudo, firmo a minha cabeça em nosso Pai Oxalá. Deixo tudo do lado de fora, abro o coração pra louvar a Ti agora. Nesse momento esqueço de tudo, firmo a minha cabeça em nosso Pai Oxalá. Deixo tudo do lado de fora, abro o coração pra louvar a Ti agora. Pai Oxalá, Tu és a minha fé, louvemos a Ti agora, ó meu Senhor. Pai Oxalá, Tu és a minha fé, louvemos a Ti agora, ó meu Senhor. Caíra a noite, e o viajante pedia socorro a Deus. Sentia-se doente, longa fora a caminhada, doía-lhe o corpo, estava exausto. Orando sempre, encontrou árvore acolhedora que lhe pareceu agasalhante refúgio. No pé do tronco anoso, grande cova, caprichosamente forrada de raízes, era leito ao luar. Ó, suspirou o viajor fatigado, Deus ouviu-me, afinal o repouso. Ajoelhou-se e ia estender o manto roto no chão, quando verdadeira nuvem de maruim surgiu de assalto. Picadas na cabeça, no rosto, nas mãos, nos pés, e eram tantos dardos vivos e volantes em derredor que o pobre recuou espavorido para dormir ao relento, entre as pedras e espinheiros à retaguarda. De corpo dorido, pensava desalentado: tolo que eu sou de acreditar na oração, estou sozinho, nada de Deus. Na manhã seguinte, porém, retomando a marcha, voltou à árvore do caminho e somente aí reconheceu admirado que a grande cova de que fora obrigado a se afastar era a moradia de vários escorpiões. Não descreia da pressa em tempo algum, e nos casos em que você encontre empecilhos para possuir o que mais aspira, guarde entre aborrecimentos e provações a certeza de que, muitas vezes, o que lhe parece uma situação invejável não passa de ninho enganador, onde se ocultam os lacraus da morte. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Bom dia, Japão, bom dia, Brasil. Você está escutando o Papo Entre Irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Leda Haraguchi e você está conectada à Rádio Agita Planeta. Quem quiser participar do nosso programa, o nosso telefone para mandar uma mensagem de texto é o DDD 15 99730 3292. E se você quiser mandar uma mensagem de áudio participando aí do nosso programa, se apresenta no início e você pode mandar para o DDD 11 98925 6255. Eu iniciei o nosso programa com essa mensagem do livro Bem-aventurados os Simples, do Valdo Vieira. Eu, na verdade, já
mencionei essa passagem desse livro anteriormente, em um dos nossos primeiros programas, porque, particularmente, ela é uma mensagem que nos demonstra, né, a necessidade da fé, nos demonstra a importância da oração e nos demonstra que, se acreditarmos, né, saiba que sempre teremos aí uma resposta. Hoje o nosso programa é um programa dedicado ao nosso Pai Oxalá e, como todo mundo sabe, ele é um orixá aí, considerado o mais importante dos orixás, porque ele é aquele que rege o trono da fé. Antes de começar, eu quero mandar um beijo para o Alexandre Crispiniano, que está na escuta. Deixa eu ver quem mais está aqui. Vladimir Amarília. Oi, bom dia. Já estou na sintonia. Vladimir, muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por estar conectado conosco. Por favor, mande a sua mensagem, sua opinião, sua sugestão, seus comentários. Quero mandar um abraço enorme também para a Fraternidade Ogum Beira-Mar, todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados. Quero mandar um beijo para Conceição Tereniac, que está nos ouvindo hoje. E o nosso tema hoje, então eu vou começar dizendo o que significa a palavra Oxalá. Oxalá significa a luz do fogo do Deus divino. Resumidamente, é a junção da palavra Orixalá. Orixalá. Ori significa luz ou reflexo, Xá, Senhor ou fogo, e Lá, Deus e divino. Isso de uma maneira muito simples, explicando aí uma tradução ao pé da letra do que significaria a palavra Oxalá ou Orixalá, que inicialmente era como se pronunciava o nome desse orixá. Bem, Oxalá, na África, ele é cultuado também com o nome de Obatalá. Porém, quando os negros vieram para cá, né, com a questão da escravidão, a mão de obra escrava na agricultura, eles trouxeram consigo o nome de orixá como Oxalá. Orixalá, desculpa. Que significa, Orixalá significa orixás dos orixás. Aí, com o tempo, foi popularizando e chegou-se a palavra Oxalá. Esta relação, ela advém o quê? Da organização, vamos assim dizer, dos orixás, tá? Então, em uma hierarquia, apesar de Oxalá ele possuir, né, não ter assim, dons superiores aos demais orixás, ele é considerado o orixá maior pela questão da sabedoria, do conhecimento, né? Então, quando se fala em Oxalá, vamos chamar assim de jurisprudência africana, significa o quê? Que ele estabelece, né, uma harmonia, ele estabelece um equilíbrio entre todos os demais orixás. Então, Oxalá, ele não tem poderes diferentes, né, e também não é hierarquicamente superior aos demais orixás, mas ele recebe todo um respeito por representar a imagem de um patriarca, o chefe da família. Veja, cada membro de uma família, ele tem sua função, né? Então, se olhando os orixás como uma grande família, Oxalá, ele tem a função do patriarca. Ele coloca o equilíbrio. Veja, se nós falamos que orixás são energias divinas, não humanizando o orixá, né? Como muitas vezes nós o fazemos. São energias, digamos que Oxalá, por ser
o patriarca, o equilíbrio entre essas energias, é aquele que realmente sustenta todo o trabalho energético de todos os demais orixás. Algumas lendas, né, confirmam essa interdependência, né, dos orixás em relação ao Oxalá. Só que, como muitas vezes já disse no programa, eu não costumo colocar lendas porque eles humanizam demais, colocam sentimentos humanos como ódio, vingança, que, por ser uma energia divina, realmente eu não acredito que esteja relacionada a esses tipos de sentimentos. Com respeito, sempre tem um fundamento, uma mensagem, né, nas lendas dos orixás, mas realmente essa questão de humanizar o orixá, realmente não gosto de fazer isso no nosso programa, tá? Se você tiver uma opinião diferente e quiser mandar aí, está aberta para você mandar, falar a respeito. Se você quiser colocar um ponto interessante aí entre uma lenda e realmente fatos relacionados a esse orixá, vai ser um prazer receber a opinião de vocês. Mas enfim, Oxalá, ele traz consigo a memória de outros tempos, as soluções que já foram encontradas no passado para casos semelhantes. Então, a sociedade cultua e respeita ativamente como um ancestral. Ele representa o que nós chamamos de conhecimento empírico, aquilo que já aconteceu no passado. Neste caso, então, ele é colocado acima, né, dos demais orixás pela questão do conhecimento. Oxalá, ele normalmente tem um lugar de destaque. Quando nós entramos em um centro, né, espiritualista, umbandista, mesmo que seja na forma sincretizada, né, com Jesus, sempre tem uma posição de destaque dentro de um centro, a imagem de Oxalá, ou a imagem de Jesus. E é muito interessante porque quando a gente olha aquela imagem, automaticamente a gente já se conecta, né, com o divino, a gente se conecta com aquela energia da fé. Dificilmente a gente não vê uma imagem de Jesus ou uma imagem africana de Oxalá e não se comove. Quando nós vamos a um centro, ou mesmo para visitar, ou para buscar ajuda, a gente não se comove por aquela imagem, a gente não sente uma emoção maior, né? Porque ele mexe com o nosso sentido da fé. Oxalá é a energia divina, ele é o regente do que nós chamamos o trono da fé. Então, ele merece e tem todo, né, a consideração de destaque dentro do trabalho espiritual, e isso acontece desde os tempos remotos, na época que os jesuítas, eles tentavam introduzir, né, os cultos católicos aos negros. Então, por Oxalá, já falando então na questão sincretizada, né, de Oxalá com Jesus, ele, por ser, né, a imagem do conhecimento, a imagem do ancestral, que possui a maturidade, né, no sentido da fé, ele foi sincretizado aí até para que os negros pudessem, né, como se diz, praticar a sua fé, né? Porque, né, infelizmente, nós sabemos que os negros, eles possuíam aquela repressão, eles tinham constantes revoltas dentro das senzalas. Então, o que aconteceu? Os senhores de fazenda, por os negros serem um volume maior de pessoas, eles tinham medo por proibirem, né, a expressão, o culto, né, dos orixás, que eles acabassem aí se revoltando. Então, os negros começaram a sincretizar, ou seja, colocar
a energia parecida com os santos católicos e começaram a cultuar como se fossem tais fossem. Então, por exemplo, Santa Bárbara em Ansan, porque Santa Bárbara é a rainha dos ventos das tempestades. E automaticamente em Ansan também. Então, ao conhecer, naquele momento de catequização dos negros, eles foram ali achando semelhanças entre os santos católicos com a energia dos orixás. E assim aconteceu também com Jesus. Quando se falava de Jesus, falava-se na figura de um homem sábio, de uma pessoa que pregava o amor, que pregava o sentido da fé. E assim os escravos começaram a sincretizar, ou seja, colocar ali a energia de Oxalá similarmente com Jesus. Aí muita gente me pergunta, mas Oxalá é Jesus? Não, Oxalá é a energia divina da fé. Então, a energia divina da fé, ela é muito antes de Jesus. Jesus veio depois, ele veio num período X existente da história, comprovado, já foi comprovada cientificamente a sua existência, ele existe, historicamente, Jesus existe. E Oxalá é a energia divina. Muito antes de Jesus, a fé no mundo ela já existia, independente da sua forma. Nós estamos falando de gregos, romanos, muito antes de Jesus, de Cristo, existia-se já a ideia de uma força maior que está no universo, que rege ali a vida dos humanos, que é essa energia que fundamenta as nossas vidas, é ela, inclusive, que nos mantém na linha. Foi engraçado essa semana, eu fui atender uma cliente, uma senhora de 85 anos, fantástica, adoro conversar com as pessoas mais velhas, muito lúcida e evangélica, fervorosa, e ela disse o seguinte para mim, que a fé, né, a falta de fé, na verdade, que hoje o nosso mundo vive, é o que faz as pessoas se desviarem tanto do caminho. Então, por exemplo, é difícil, eu também não gosto de imaginar Deus, né, Jesus, como um Deus punitivo. Mas a partir do momento que a gente deixa de acreditar que existe um plano maior, que existe uma força maior, que existe um outro lado, seja céu, seja purgatório, seja colônias espirituais, hospitais, umbral, o nome que se dê a isso, a partir do momento que a gente deixa de acreditar que a nossa vida, ela não se resume a nascer, viver e morrer, e dali a gente virar pó, a gente perde. Qual o sentido? Por que eu não farei? Vou viver hoje como se fosse um único dia. E, veja, eu achei fantástico uma senhora de 85 anos falar sobre fé de uma maneira tão simples, mas profunda, no sentido de que se as pessoas tivessem mais fé naquilo que a gente não enxerga, naquilo que a gente não vê, afinal de contas, a fé, ela é isso, é acreditar em algo que a gente não pode ver ou tocar, e acreditar que os nossos atos, as nossas atitudes vão influenciar a partir também do momento que a gente fechar os nossos olhos e não estivermos mais aqui nessa terra. Então, a fé é muito importante por isso. E eu também concordei plenamente. E por que vocês devem estar pensando, nossa, mas por que ela está comentando isso? Porque Oxalá é o orixá, é a energia divina da fé. Oxalá, quando nós falamos desse pensamento de acreditarmos em algo, em fazer da nossa vida, a nossa conduta diária, veja, não estou falando só dentro de um centro. Nós temos que ser, na nossa vida pessoal, aquilo que nós somos dentro de um centro, de um terreiro, de uma casa espírita, de uma igreja católica, de uma igreja evangélica. Nós temos que ter a conduta divina
ter a fé divina em nossas vidas todos os dias, né? Nós não praticamos a fé para as outras pessoas, nós praticamos a fé por nós mesmos. Então, a energia divina de Oxalá, quando nós falamos de tudo isso, quando nós falamos de fé, nós estamos falando da energia divina de Oxalá. Então, ele é considerado gerador em potencial. Ele é o responsável pela existência de todos os seres do céu e da terra. Eu sou uma pessoa racional, eu acredito no evolucionismo, eu acredito no Big Bang, eu particularmente não acredito em Adão e Eva, mas acredito que tudo isso, desde da centelha divina primeira, foi o que? Obra divina, uma força maior, superior, universal, que fez com que, não em 7 dias, mas o 7 representa um número cabalístico que é 7 vezes 7, que é o que sempre se renova, e com isso ele foi o quê? Gerando toda a vida do universo, lentamente, mas obra divina, com certeza. Eu acredito nisso. E hoje em dia consegue-se pesquisas que os próprios cientistas já acreditam nessa centelha divina que criou o universo. Então, Oxalá, ele representa tudo isso. Tanto que, quando nós pensamos na cor de Oxalá, ela é qual? Ela é a cor branca. A cor branca, ela é a junção de todas as cores. Ela é associada a todas as cores, porque ela, somando-se, ela é o branco. Então, inclusive, quando nós estamos em um trabalho espiritual, você veste o branco em homenagem a todos os orixás, não só Oxalá. O branco, ele representa o quê dentro da Igreja Católica? Que você está aberto às coisas de Deus. E quando se coloca uma roupa preta na Igreja Católica, quando você vê o padre de preto, é que ele está fechado para as coisas do mundo. E quando ele está de branco, ele está aberto, ele está receptivo àquela energia, né? Então, o que define Oxalá é a fé. E assim, dentro, né, não só da Umbanda, como do Candomblé, ele está irradiando no que nós chamamos de coroa divina. Ele irradia aonde nós chamamos de chakra coronário. Eu vou falar um pouquinho disso, se a gente tiver um tempinho nesse programa, sobre esse chakra, e quero aí, quem sabe, falar de outros chakras no decorrer dos nossos programas, que são chakras que efetivamente trabalham determinados sentidos em nossas vidas, né? Bem, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para a Anne, da Fraternidade Ogum Beira-Mar. Anne, muito obrigada. Quero mandar um beijo para o Rogério Carnaval. Deixa eu ver. Tem uma mensagem aqui do Vladimir Maria. Mas hoje em dia também sentimos uma certa rejeição, assim como os escravos em relação à nossa crença. Eu percebo isso quando assumo ser. Assumo ser o que, Vladimir? Assume aí pra gente. Você acha que a gente sofre um preconceito quando nós assumimos a nossa religiosidade? É isso? Por exemplo, eu falo que eu sou um bandista, né? Então, a gente sofre isso. Eu quero mandar um abraço enorme para o Bruno Max, que está ouvindo também o nosso programa. Muito obrigado, Bruno. Aguardo aí a participação de vocês. Quem mais? O Edivan. Edivan, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aí conosco. Oi, bom dia. Também estou na sintonia, como sempre. André Tereniak. André, é uma honra, como sempre, ter você participando do nosso programa. Sempre engrandece aí os nossos bate-papos com sugestões de livros, sugestões de filmes. O André, ele é
médium da ASEAMA, Associação Amigos dos Animais. Ele, inclusive, já participou de um programa conosco. Quem quiser e tiver a oportunidade de escutar, é fantástico. Falar sobre a espiritualidade dos animais. Está disponível no nosso canal no YouTube. O canal no YouTube chama Papo Entre Irmãos. A gente posta no Facebook. Postamos na página da rádio, da Agita Planeta, também no Facebook. E para quem quiser e não conseguir conectar, me chama no Facebook, manda mensagem no WhatsApp da rádio e a gente manda para vocês o link. E inscrevam-se. Veja, o nosso intuito não é ter muitas inscrições e ganhar patrocínio, não. Na verdade, o intuito é ficar essa mensagem, esse papo, para que um dia, né, de repente você está aí, quer saber alguma coisa a respeito desse assunto, como tantos outros que nós já falamos, você escutar. E se de repente surgir uma dúvida desse programa que você escutou, pode me perguntar. Olha, Leila, eu escutei o programa sobre a espiritualidade dos animais, eu queria fazer uma pergunta. Tudo bem? Será que você consegue que o André responda? Sim, nós conseguimos. A gente chama ele de novo para o programa, ou a gente manda a pergunta e ele responde. Vai ser um prazer enorme. O intuito é deixar esses programas disponíveis para que todos vocês possam ter oportunidade, né? E aí de divulgar e de conhecer, jogar uma sementinha para que vocês possam estudar principalmente a respeito dos assuntos. Vamos lá, a Marília respondeu. Vladimir Amarília diz que ele é umbandista, ou, no caso dele, candomblessista. Vladimir, é complicado mesmo. Nós que praticamos ritos diferentes, né? Por exemplo, no candomblé, eu sei que tem aquela fase que você tem até que manter ali o seu ori coberto. Para quem não entendeu, manter a cabeça coberta, né? A gente tem uma época do ano que a gente acaba se vestindo de forma diferente e as pessoas não entendem e tem realmente um certo preconceito. Mas, Vladimir, eu acho que o pior preconceito é o que nós temos às vezes conosco. Então, assim, o que eu faço? As pessoas sabem que eu sou advogada. Então, eu tenho clientes, como eu disse, eu tenho clientes evangélicos, católicos, eu respeito. E a partir do momento que eu respeito os meus irmãos, eles automaticamente retribuem o respeito. A gente só conquista o respeito a partir do momento que a gente respeita. Então, veja, eu já senti preconceito. Alguns anos atrás, eu fui mandada embora de um emprego pelo fato de ser umbandista. Eu tenho certeza absoluta. Infelizmente, né, assim, legalmente não pude comprovar, obviamente, mas eu sentia isso porque era um ambiente todo de pessoas de uma determinada religião e elas não se sentiam bem com a minha presença, apesar de que no momento que elas estavam conversando a respeito, eu não impunha a minha opinião, eu sabia me colocar devidamente, eu não me envolvia, mas infelizmente a gente não pode esperar do nosso irmão a mesma reação que nós teríamos. Então, assim, o respeito que eu empreendi para esses meus irmãos não foi o mesmo que eles tiveram para comigo. Então, fica complicado. E hoje, se a gente levar isso para um sentido maior, é o grande problema que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas, os irmãos e irmãs, não se respeitam mais. Né, os nossos irmãos e irmãs, independente da religião, hoje se engalfinham, né, trocam, um quer saber, deter ou se determinar a única verdade do universo. E eu acho que o universo é muito grande, existem muitas moradas na casa do meu pai, que se pode traduzir, né, que Deus tem ali para cada um individualmente reservado, né, a sua fé, reservado o seu lugar no universo e o respeito mútuo. Então, enquanto existir essa falta de respeito, eu acho que a falta de respeito ela não está vinculada à fé. Porque se você tem uma fé real, a fé do outro não vai me importar,
porque a minha fé, ela me move. Então, realmente, é muito ruim essa situação que hoje nós vivemos das religiões afro. Eu não sei como se pratica ou como é na sua cidade, mas algumas coisas, não só do candomblé, como da Umbanda. Eu não concordo, por exemplo, despacho em vias públicas, sujar o mar. Poxa, agora a gente vai chegar no fim do ano, vai ter as famosas festas para Iemanjá. E as pessoas jogam garrafas, jogam lixo, fazem aquela lambança no litoral, né? Eu, particularmente, acredito que orixá, óbvio, temos a nossa ritualística, elementos ritualísticos necessários para algumas coisas, não tenho dúvida disso, Vladimir, mas que certas coisas poderiam ser evitadas, como, por exemplo, degradar o meio ambiente. Então, hoje em dia, com muito estudo, muita sabedoria, pode ser feito diferente. Infelizmente, existe uma minoria que continua utilizando-se dessas práticas e acabam criando o quê? A rejeição dos nossos irmãos de outras religiões em relação às nossas, né? Fora outras práticas, né? Como sacrifício de animais, que, como eu disse, cada segmento tem que ser respeitado e ser feito. A questão do sangue no candomblé, que é uma questão sagrada para vocês, mas que para alguns não. Então tem que ser o quê? Tem que ser respeitado. Como eu disse, nós temos aqui o André Tereniak, que ele preserva a vida até do inseto menor, porque acredita na evolução dos animais. Veja, aqui a gente respeita, né? A gente respeita a opinião desde daquele que é contra qualquer tipo de sacrifício animal e como aquele que acredita que o sangue naquele momento é algo divino, sagrado e que é necessário dentro da sua ritualística. Essa é a diferença e essa é a mensagem que a gente quer levar aqui no Papo Entre Irmãos, tá? É por respeito ao próximo e sempre a caridade acima de tudo, né? Afinal de contas, o respeito e a caridade andam lado a lado. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Leda. Estou te ouvindo. Rosângela Crispiniano. Muito bom dia. É um prazer ter você escutando nosso programa. Leda, estamos todos na escuta. O assunto do primeiro trono da fé com o pai Oxalá é mãe Logunã. E é maravilhoso. Grande beijo, Alexandre, Júlia e Rosângela Crispiniano. É isso mesmo, Alexandre. Eu vou falar mais um pouquinho de outras características e depois já faço essa relação aí e explico para quem não sabe quem é a Logunã, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui. Dona Ana Tereniak, um beijo enorme, tá sempre na escuta. Alexandra, deixa eu ver quem mais. Marina. Bem, deixa eu continuar aqui. Vladimir, espero ter esclarecido. Por favor, participe mais aí. Se sua colaboração, Bruno, também. É um prazer enorme ter vocês aí escutando o nosso programa, tá? Então, como o Alexandre estava perguntando, o regente da fé, então, que é chamado Oxalá, ele tem duas representações. Uma que é chamada de Oxaguiã, que é a representação de um Oxalá mais velho, que é a representação de Oxalá, inclusive naquela figura curvada, né? E o Oxalá jovem, que é chamado de Oxalufã, né? O mais velho, ele usa o que a gente chama de Ida, que é uma espada, e o segundo, uma espécie de cajado, né? Que é o Pachorô. A cor de Oxaguiã é um branco, ele tem um mesclado de azul. Então, às vezes você vê imagens, né, diferenciadas aí, imagens africanas, e percebem que são um pouquinho diferentes. O Oxalufã, ele já é todo branco. Oxalá, então, ele tem aquela imagem serena, pacificadora.
ele possui o respeito dos demais orixás por deter esse conhecimento, por deter essa postura patriarcal. A vibração de Oxalá, ela habita em cada um de nós, em todas as partes do nosso corpo. Mesmo velada, né, pela nossa imperfeição, ali, pelo nosso grau evolutivo, Oxalá é aquela centelha divina. Ele é Cristo interior. Ele é, ao mesmo tempo, cósmico e universal. Ele é aquele momento que nós perguntamos a nós mesmos, né, sobre a nossa vida, sobre o que está acontecendo, e ele é também a resposta que a gente recebe do nosso inconsciente. Ele é aquele sentimento, aquele calor dentro dos nossos corações que não deixa a gente desistir. Então, essa é a verdadeira fé. Oxalá, ele é doação de amor incondicional, né? Ele é profundo conhecedor da alma humana. Ele irradia o equilíbrio, né, entre amor e compaixão, porque tem uma diferença entre você amar e sentir compaixão por outro ser, né? É diferente o sentido desses sentimentos. A gente às vezes confunde amor com compaixão. E esse sentido da fé é o que Oxalá ele equilibra dentro de nós. Então, quando nós falamos em trono regente da fé, nós falamos de Oxalá e Logunã, que anteriormente era conhecida como Oiá-Tempo, tá? Aqui muitas vezes já falei, eu gosto e estudo a Umbanda Sagrada, então pode ser que divirja, né? Seja divergente de outras ramificações aí da Umbanda, que nós já conversamos em outros programas, são inúmeras. E muitas vezes também a forma simplista que nós falamos do orixá, às vezes não tenha a grandiosidade ou a profundidade de uma religião como o Candomblé aí do Vladimir. Então, veja, de uma maneira muito simples, e novamente, que o nosso programa ele é para o quê? Colocar uma sementinha aí, convidando todos ao estudo do orixá, que ele possa, assim, estar efetivamente dentro das nossas vidas. Ó, programa ao vivo é assim mesmo, tá? A gente tem aqui a conexão e às vezes ela toca, viu? Bem, enfim, eu tava falando de Oxalá e Logunã. Então, o que acontece? É conhecida essas duas energias como a primeira linha, que é a linha da fé. É a linha da religiosidade, é a linha que é o polo, vamos dizer assim, uma energia que a gente chama de vertical. Ela corre verticalmente, né, de cima a baixo dos médiuns. Por quê? Através dela que vai correr as demais linhas. Digamos que ela é um pilar, que é a fé. Sem a fé, não adianta a gente ter as outras energias ou o trabalho das outras energias. Enquanto Oxalá ele irradia essa fé que nós comentamos agora, Logunã ou Oiá-Tempo, ela faz o quê? Nós já falamos de polos positivos e negativos. Então, digamos que Oxalá é o polo positivo e Logunã é o polo negativo. Eu não gosto da palavra polo negativo, eu gosto de dizer polo absorvedor. Por quê? Ela equilibra a fé desregulada, ela equilibra a fé desmedida, desproporcional, ou seja, fanatismo, um exemplo, né? Um fanatismo religioso. Então, enquanto Oxalá irradia a fé, aquele sentido que você não deve perder em nenhum momento, que você precisa da sua fé para mover a sua vida,
Logunã faz o quê? O equilíbrio dessa energia, para que ela não seja uma energia de fanatismo, uma energia que vai te tirar do sentido real da fé. Porque, como nós dissemos, a fé, ela é o quê? Ela é para motivar você a não desistir. É para motivar você a desenvolver na sua vida alguma coisa que esteja faltando. Só que isso não pode ser o quê? Desproporcional, né? Não pode ser de uma maneira excessiva. Então, Logunã, ela faz esse trabalho de equilibrar a fé desmedida, desproporcional. Então, eles são polos inversos que trabalham no equilíbrio da fé. Eles estimulam a religiosidade dos seres, né? E fazem com que os seres, a partir do momento que às vezes nós ficamos tão desequilibrados que a gente acaba colocando em Deus, colocando nos orixás, todo o sentido da nossa vida. E às vezes, não. Às vezes nós precisamos, como dizem os nossos irmãos espíritas, nós precisamos da reforma íntima, nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos de outras coisas. Então não adianta eu ter um problema, e às vezes é um problema de cunho íntimo, é algo que vai além de mim, não é algo que um terceiro possa resolver, e eu vou ficar sentado, ajoelhado e rezando, não vai resolver. A energia do orixá, a energia divina, a providência divina, mentores espirituais, guardiões, se for um problema que você tem que resolver dentro de você, eles não podem interferir. Então, nesse sentido, a gente tem que ter a fé raciocinada. Eu acho que quando se fala na energia de Oxalá com Logunã, que é o Oiatempo, é a fé raciocinada, a fé com equilíbrio, a fé com lógica, a fé que não é cega, porque todo mundo fala assim, tem uma fé cega. Não tem uma fé cega, tem uma fé racional. Entenda o que está acontecendo. Se você vai a um centro umbandista, questione por que daquela ritualística. Questione o que significa aquele elemento, o que significa acender uma vela. Você está acendendo uma vela para o seu anjo de guarda, seu anjo de guarda precisa da luz de uma vela? Não, a fé raciocinada, ela é uma fé mais balizada, ela é uma fé com propósitos reais. A fé raciocinada, ela é aquela que não vai permitir que você tome atitudes desproporcionais. Veja, não estou criticando, né? Mas a gente sabe que hoje a gente vive um momento, apesar da mídia falar um pouco menos, né, das guerras no Oriente Médio, que acontecem aí há muito tempo. No meu ponto de vista, particularmente Leda, ali o que se faz é uma fé desmedida, não tem uma proporção. É uma fé que vai além do que é racional. Eu não acredito em um Deus que peça para matar um cristão, por exemplo, que é o que acontece naquelas regiões. O fato de você ser cristão, ou seja, acreditar em Cristo, é uma declaração de morte. Você tem aí uma sentença de morte, na verdade. É considerado uma pessoa não grata. Ela tem que pagar aí com a sua morte. Assim, é muito radical. Eu respeito. Não são todos os muçulmanos que pensam dessa maneira, é só uma ramificação, obviamente. E, nesse sentido, é necessário que a fé equilibrada. Então, quem cuida do equilíbrio, transformando essa fé exacerbada, desmedida, desproporcional, é a energia de Logunã.
Oiá tempo, que para algumas pessoas, Oiá tempo, Logunã, é uma qualidade de Yansan. Então, digamos que ela seria a Yansan da fé, tá? Há quem não concorde com os termos que eu estou utilizando, mas eu particularmente acho muito racional, faz sentido. Eu acredito sim que essa energia Yansan, ela atua tanto no polo absorvedor como irradiador, que é como eu prefiro chamar, do que positivo e negativo. Então, eu acredito sim que essa independente da nomenclatura, a energia de Logunã, de Oiá tempo ou Yansan da fé, é a energia equilibradora da fé. Ela faz o que? Ela absorve tudo aquilo que é excessivo, que é negativo, trazendo o que? O equilíbrio. Porque fé é muito importante. Sem a fé simples, né? Fé que amanhã será um dia melhor, fé de que vamos um dia chegar em momentos melhores na nossa vida, a gente não conseguiria ir os nossos graus evolutivos, porque estaríamos o quê? Estaríamos paralisados, pararíamos no tempo, tá? Bem, eu vou pedir aí um intervalo, vamos tocar uma música, eu vou tomar uma água e quero a participação de vocês, tá? Vamos de música? Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seu poder ainda é maior. Oxalá, meu Pai, nós tem dó. A volta do mundo é grande, seu poder
Voltamos. Para quem chegou agora, você está ouvindo o Papo Entre Irmãos, está conectado à Rádio Agita Planeta. Para quem não me conhece, meu nome é Leda Haraguchi e você está ouvindo o nosso programa Papo Entre Irmãos. Para quem quiser participar, mandar uma mensagem, o nosso DDD é 15 997303292, ou para quem quiser mandar uma mensagem de áudio, fala o seu nome, se apresenta, coloca aí a sua sugestão, seu comentário sobre o nosso tema ou sobre os temas apresentados anteriormente. É o DDD 11 98925 6255. Eu quero aproveitar e convidar todos vocês a colaborarem, participarem do nosso Clube da Rádio Agita Planeta. O Clube da Rádio Agita Planeta é uma colaboração de R$10 que você vai fazer todo mês, ou quando puder, não tem problema. E quando você participa, você concorre a prêmios mensais aí que a rádio sorteia para aqueles que participam do clube. Então, é uma forma de colaborar aí para manter a nossa rádio no ar, para manter o programa aí ativo. Eu quero convidá-los a participar do Clube da Rádio, não só pelo Papo Entre Irmãos, mas também pelos demais programas da rádio. Eu tenho programas fantásticos aí, uma programação variada. Não, aqui não é uma rádio voltada apenas para a espiritualidade, então muitas vezes as pessoas ficam um pouco receosas, falam, nossa, mas um programa espiritualista, um programa que fala sobre rock and roll e fala sobre outras coisas, fala sobre sexualidade e outras coisas, mas eu acredito que o importante nessa diversidade a gente poder escutar tudo isso, fazer aquele filtro, ver o que é bacana para as nossas vidas e faz parte, né? A gente não pode ser hipócrita e ter aí uma fé desproporcional e achar que se não for um assunto religioso, não é um assunto bacana de se conversar. Eu adoro, participo de muitos programas, sempre que eu posso escuto, mando minha mensagem, mando meu comentário, é uma delícia. Então, eu quero convidar todos a conhecer a programação da rádio. E, voltando para o nosso assunto, né, que eu gosto muito de fazer, que é o quê? É comparar, gente, Oxalá, né? Oxalá, ele é uma palavra de origem árabe, tá? E essa palavra, ela quer dizer Deus proverá, ou queira Deus, né? É uma expressão que determina, né, um desejo, né? Ele determina, é uma expressão bíblica que ela é utilizada 22 vezes no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento, né? Pode parecer estranho, mas às vezes a gente está lendo lá e fala, Oxalá. Né, fala, nossa, é a mesma coisa. Se você parar para pensar, se a gente pensar na ideia de se Deus quiser, Deus proverá, a gente está evocando aí a nossa fé. A gente está colocando aí, olha, a minha fé acredita que isso vai acontecer. A minha fé vai fazer com que isso aconteça. Né? Então, a palavra Oxalá, quando ela é utilizada ali, vista dentro da Bíblia, do Velho e Novo Testamento, ela também tem esse sentido de fé, ela tem esse sentido de acreditar em algo e verbalizar. O verbo é muito importante, né? Quando nós verbalizamos os nossos desejos e colocamos ele para o universo, né? Do verbo se faz vida, assim se diz dentro do Evangelho. E tudo, até quando nós fazemos a evocação, quando nós evocamos uma energia divina, quando nós evocamos a energia de um orixá nas nossas vidas, quando nós evocamos a presença de um falangeiro, de um guardião, de um caboclo, nós estamos verbalizando esse desejo, essa vontade. E isso é fundamental para as nossas vidas. Nós pedirmos com todo o coração,
E é o pedis e recebereis. Oxalá no Evangelho, ele pode ser encontrado em algumas partes que eu separei, assim, que são maravilhosas e que eu tenho certeza que vocês conhecem. E quando vocês escutá-las novamente, vocês vão entender o que eu estou dizendo na questão da fé. Então, a gente encontra a energia de Oxalá em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois não podemos amar a Deus se antes nos amarmos e, por conseguinte, amarmos nossos semelhantes. Se não existe amor dentro de nós e se não aceitamos nossas virtudes e defeitos, não podemos amar os nossos semelhantes. A outra é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Afinal, Jesus nos mostra o caminho da simplicidade, do amor fraterno, do desapego e do perdão, a confiança na providência divina, que nos ajuda a difundir, né, esse evangelho. O caminho que leva a Deus é a verdade que nos liberta, que nos faz deixar de sofrer. Tudo o que pode deixar de existir amanhã não é verdade para nós, pois o que continua em nossas vidas é aquilo que é real, é o afeto, é a alegria, os sentimentos que carregamos dentro de nós. E são esses que nós devemos valorizar na nossa vida, buscando a nossa verdade interior, que seria o caminho da felicidade. Então, Oxalá também está nesse trecho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A outra que eu acho incrível é: a minha paz vos dou, mas não como o mundo vos dá. Todos nós deixaremos, né, o que chamamos de teatro da vida terrena para encontrar a paz verdadeira na vida espiritual. A paz, né, que o Mestre nos dá, ela está envolvida nos valores morais, na nossa conduta, na vida que a gente tem harmoniosa com as leis de Deus, paciência com as imperfeições dos nossos irmãos, né? Porque, na verdade, nós temos que vencer a nós mesmos e despertar a consciência dentro de nós para que possamos evoluir dentro dos nossos momentos, né? O que a gente chama de escala evolutiva. Cada mudança interior que nós fazemos vai refletir na nossa vida, na nossa convivência com o próximo. Afinal, quem ama sempre vai estar acompanhado. Porque o amor, ele é o quê? É a ressonância, né, de todos os corações. Amar é doar. Amar é doar, mas veja, não estou falando só do amor carnal, afetivo, o amor homem-mulher. Eu estou falando do amor fraternal, o amor de desejar o bem ao próximo. Então, quando nós escutamos dentro do Evangelho: a minha paz vos dou, mas não como a que o mundo dá, é essa paz, é essa fé, é esse amor divino que envolve todos nós e que nós somos convidados a praticar por essa energia divina, né, que é a energia de Pai Oxalá. Como eu falei no início do programa, hoje eu vou trazer um diferencial aí. Nunca vou conseguir explanar detalhadamente, aprofundadamente um orixá. Então aqui são algumas coisas, uma sugestão para estudo. Novamente eu quero deixar isso muito claro, né? Estou seguindo apenas uma linha. Eu sei que existem diversas ramificações, tem diversos estudos a respeito dessa energia, desse orixá, mas uma das coisas que eu acho que todas elas têm em comum é que, quando nós falamos da energia de Oxalá, nós estamos ligando esse orixá, essa energia, ao que nós chamamos de chakra coronário. Tanto é que nós falamos o quê? Coroa, que fica o quê? No topo da nossa cabeça. No topo da nossa cabeça fica esse chakra
que é o chakra da coroa, ou também conhecido como sétimo chakra. Ele tem outros nomes, tá? Ele também é conhecido como chakra das 1000 pétalas. Então, assim, não apenas espiritualistas, mas também estudiosos de terapeutas que estudam, né, esses vórtices, né, que são o quê? Como se fossem ventoinhas, que elas absorvem energia e tem a saída onde ela faz o quê? Ela deixa sair essa energia. Então, o chakra coronário, ele inclusive se consegue na internet até imagens desse chakra, né? Ele possui 1000 pétalas, ou seja, ele tem um formato de uma flor, formato de uma flor de lótus. Ele fica situado no topo da nossa cabeça e ele é conhecido como o chakra que nos conecta com o universo, ou seja, ele é a nossa identificação junto ao Criador. Ele é o que nos conecta ao plano espiritual. Ele é conhecido como o chakra da alma, né? É o chakra da conexão mais pura. Tanto é que em alguns trabalhos espirituais nós mantemos esse chakra protegido, né? Nós evitamos, depois de alguns rituais aí, tomar sol. Alguns tipos de banho nós não fazemos nessa região. Então, assim, é o chakra que ele canaliza a energia divina. Como ele fica no topo da nossa cabeça, quando eu falei em vertical, ou seja, você imagina que ele é o tronco, ele pega ali toda a sua coluna, de cima a baixo, e é por onde passa essa energia. E automaticamente ele cruza com os demais chakras, né? Porque nós temos o chakra, eu não vou lembrar de todos, mas assim, nós temos o chakra frontal, nós temos o chakra básico, né? O esplênico, que são ali, vão todos eles, de certa maneira, intercruzar a energia que passa ali pelo chakra coronário, tá? Esse chakra, ele também está ligado à nossa glândula pineal. A glândula pineal, e aí fica mais um convite para os nossos irmãos e irmãs estudarem, ela é uma glândula importantíssima. Ela é conhecida como a glândula da mediunidade, tá? Então, ela é a glândula que está ligada às nossas experiências de clarividência, a nossa experiência de incorporação. Então, essa glândula, ela está diretamente ligada ao nosso chakra coronário, tá? Então, ela é uma glândula importantíssima para o nosso desenvolvimento aí, seja qual for, né, a mediunidade que a gente tem aí mais especificamente. E ela é diretamente, então, ligada ao nosso chakra coronário. Quando tem o bloqueio desse chakra, quando a gente tem o bloqueio do chakra coronário, gente, imagina, a pessoa não tem fé. Então, a gente pode imaginar que ela é uma pessoa que ela começa o quê? Ter sintomas, né, de depressão. Ela para de acreditar na vida dela, ela para de acreditar na centelha divina que tem dentro de si. E isso que eu estou colocando não é uma reação espiritual, eu já estou falando de reação física mesmo. Quando existe esse bloqueio do chakra coronário, ela faz o quê? Ela acarreta doenças nervosas, perturbações mentais, crises espirituais, né? Uma visão assim mais materialista, né, desse bloqueio do chakra, se ele não é devidamente trabalhado. E isso, hoje, existem diversos tipos de terapia holística, diversos tipos de terapias espirituais para desbloqueio de chakra, exercícios, né? É muito legal aqueles centros onde os irmãos e irmãs, eles praticam exercícios de limpeza de chakras com pedras, com banhos, respiração holotrópica. Então, assim, existem diversas maneiras de você trabalhar o desbloqueio dos seus chakras fora. Reforma íntima, obviamente, porque não adianta a gente ir lá, colocar uma pedra, tomar 20 banhos e dentro do meu coração eu continuar
não acreditando em Deus, não acreditando que a vida vai ser melhor ou não tendo a fé, tá? Então, são um conjunto de coisas que podem ser trabalhadas efetivamente, não só para nós, porque às vezes é muito fácil a gente falar, eu tenho um irmão, né, que um irmão ou irmã que está depressivo, está doente, e de repente, esse aí é o que? É o ponto máximo, né, de uma perturbação ou um bloqueio do chakra. Na verdade, às vezes, nós também bloqueamos não só o nosso chakra coronário, como os nossos demais chakras, com pensamentos, atitudes na nossa vida que não são compatíveis àquela energia, e nós acabamos aí tendo doenças, perturbações, né, pensamentos negativos, né, tudo isso colabora o quê? Para o mau funcionamento desses vórtices, né? E nesse sentido que a fé, que é a raiz, se você não tem fé, você não consegue dar continuidade às demais energias, né? Se você não tem fé em algo divino, em alguma coisa superior, dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos de estudo, que automaticamente está ligado à energia de Pai Oxóssi. Se você não tiver essa fé equilibrada, provavelmente você não vai ter uma vida regrada com ordenamento da energia de Pai Ogum ou com a justiça de Pai Xangô. Provavelmente, se você não tem esse equilíbrio na fé, você não consegue movimentar a sua vida de forma positiva. Então, a energia da fé, a energia de Pai Oxalá, equilibrada, para que não tenha nenhum tipo de desproporção, pela energia de Mãe Logunã, Oiatempo, Yansan da Fé, como queira chamar, essa energia equilibradora, né, não faz sentido nenhum as demais energias em sua vida. Elas automaticamente ficarão desproporcionais, desmedidas e automaticamente aí desencadeando, com certeza, ou perturbações espirituais, crises, né, nervosas e doenças físicas, né? Muitas vezes nós agregamos os nossos problemas a demandas mentais, a problemas terceiros. Outras pessoas me demandaram, né? E, na verdade, muitas vezes, a nossa falta de fé, a nossa falta de equilíbrio, a nossa falta de exercício, a nossa falta de efetivamente trabalhar a nossa fé nos proporciona esses sentimentos. Só que nós acabamos culpando aos terceiros, né? É até engraçado a gente pensar, né, que uma pedra, um banho, uma respiração faz diferença nas nossas vidas, mas vamos dizer o seguinte: muitas vezes a palavra que nós prolatamos para o nosso irmão ou irmã, ou aquela que nós recebemos, pode mudar a nossa vida, muda o nosso dia. Sabe aquele dia que você levanta da cama mais sensível e você sai, pega um ônibus e tem aquele encrenqueiro que vai falar, vai te xingar, vai acabar com o seu dia? Veja, tudo que nós escolhemos para a nossa vida, aquilo que nós fazemos para a nossa vida, reflete dentro da nossa alma, do nosso interior. Então, automaticamente, a fé, aquilo que nós acreditamos, no momento que você respirar fundo, fala: não vou deixar ser atingido por essas palavras, o meu dia vai ser melhor. Quando nós sentimos vontade compulsiva de chorar, e nós sabemos que esse choro às vezes não é bom, por exemplo, dentro do nosso conhecimento, dentro da ritualística ou dentro da Umbanda, a gente sabe que isso atrai coisas negativas, né, espíritos sofredores. Então, vamos mudar a nossa postura, que a nossa postura seja uma postura de fé. Normalmente nós tendemos ao pessimismo.
Nós tendemos a acreditar que as coisas não vão dar certo. Nós tendemos a utilizar palavras negativas. Vamos mudar essas palavras. Vamos mudar o verbo na nossa vida. Ah, é difícil, não vou conseguir, eu não posso. Ah, é difícil. Essas são as palavras que eu mais escuto, não apenas profissionalmente na minha vida pessoal, mas são palavras que não me remetem à evolução. Ah, realmente é difícil? É. Mas assim, vou ter que me esforçar mais. Veja, meu problema permanece o mesmo, mas eu vou me esforçar mais. Não consegui hoje, amanhã com certeza será um dia melhor. Como nós dissemos anteriormente, Deus proverá. Isso é Oxalá. Então, que Oxalá se faça presente nas nossas vidas. Que Oxalá esteja realmente emanando a sua energia de fé. Fé no ser humano, fé no próximo, fé em nossas vidas, fé em nós mesmos. Que possamos acreditar sinceramente. Quando nós vamos num centro e deitamos ali e colocamos a nossa cabeça, eu falo, meu Pai Oxalá, a minha vida está entregue nas suas mãos. Meu Deus, eu espero ser realmente um instrumento de ajuda para os meus irmãos e irmãs. Só que se eu não pego esse Oxalá, daquele momento divino que eu estou entregando a minha vida na mão deles, e coloco ele no meu amanhecer, meu Pai Oxalá, esse dia estou entregando na sua mão. Meu Pai Oxalá, Jesus, meu Deus do céu, né? Veja, a energia divina que eu vou empregar na minha vida, tenha ela o nome que for, ela faz toda a diferença no meu dia. E com certeza, se eu estiver envolvido nessa energia de fé, automaticamente essa energia, ela vai o quê? Ressonar. Ela vai se expandir para as pessoas que estão ao meu redor e ela vai acabar mudando todo o vibratório ao meu redor, na minha casa, e automaticamente vou desbloqueando meus chakras e vou estar mais apto a receber essa energia do universo. Bem, eu quero então, com essas palavras finais, agradecer a todos pela presença, pela participação no nosso programa. André Tereniak mandou aqui uma mensagem, deixa eu ver. Ele escreveu assim: no livro Evolução em Dois Mundos e no livro Mecanismos da Mediunidade, tem um excelente esclarecimento sobre os chakras e a glândula pineal. Os dois livros são do André Luiz, tá? Então aí, o André sempre com a colaboração rica aí no nosso programa, Evolução em Dois Mundos e os Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, vai aí explicar melhor essa relação que eu disse dos chakras e da glândula pineal, tá? E você pode também, na internet, gente, não compara, tá? Um livro, né, desse gabarito, não tem comparação, mas se você quiser digitar lá no YouTube, chácara coronário, você vai ver até em 3D como funciona. E realmente, isso é reconhecido cientificamente, tá? Não é assim, teoria espiritual desconhecida, não. Eles realmente existem, eles estão ligados à energia, eles trabalham a energia dentro de nós e em nós, e eles são fundamentais. Se nós temos o desequilíbrio ou bloqueio de determinado chakra, automaticamente é algo ou na nossa saúde ou na nossa vida que a gente não vai conseguir trabalhar, tá bom? Então fica aí o convite. Muito obrigada, André, pela sua participação sempre fantástica no nosso programa. Quero então mandar um beijo para todo mundo, para todos os ouvintes, mandar um abraço enorme para o Alexandre, para a Júlia, minha querida, e a Rosângela Crispiniano. Muito obrigada pela audiência de vocês. Dizer que essas informações, principalmente da questão do Evangelho, eu
sempre consulto o livro Umbanda Pé no Chão, que é um livro do do Ramatiz, né? Pelo Norberto Peixoto. Eu gosto muito. O Norberto Peixoto é uma pessoa idônea, ele faz comentários excelentes também na internet, para quem tiver aí vontade de conhecer. Quero mandar, então, um beijo enorme para o Bruno, que está nos ouvindo, o Bruno Max. Vladimir Marília, muito obrigada, é uma honra. Vladimir, o dia que você quiser falar sobre o Candomblé, quiser uma participação, me chama, vamos combinar para você fazer uma participação aqui no nosso programa para falar um pouco da sua religião, que é uma religião que eu respeito muito, né? E tenho aí irmãos e irmãs fantásticos que também praticam a ritualística do Candomblé. Adoro, muito bom. Rogério Carnaval, a Anne da Fraternidade Ogum Peramar, todos os meus amigos da fraternidade. Hoje não tem trabalho na fraternidade, mas no próximo final de semana teremos. Nós vamos ter aí o dia da Umbanda, a gente tem um monte de festividade daqui para o final do ano e com certeza eu espero, né, novamente contar com vocês no próximo programa, com a sua participação. Quero agradecer e pedir que em nossas vidas não falte a fé irradiada por nosso Pai Oxalá e nossa querida Mãe Logunã Oyá, que ela possa, e eles, né, possam, na verdade, não deixar de irradiar em nossas vidas o sentido da fé racional, a fé divina, a fé real, e que essa fé possa nos mover todos os dias da nossa vida, desde o momento que abrimos os nossos olhos até o momento que nós adormecemos e, por que não, além disso, no momento que nós fazemos as nossas viagens astrais, os momentos em que nós estamos trabalhando com o universo. Eu acho que a partir do momento que nós demos nossa primeira respirada nesse mundo material, é nosso Pai Oxalá que está aí nos sustentando dentro da missão divina de cada um de nós, e que ele continue dentro da lei da justiça divina, atuando em nossas vidas, hoje e sempre. Muito obrigada, você escutou o Papo Entre Irmãos, e eu aguardo vocês na próxima semana. Um beijo enorme. Me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha fé que me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé que me guia nos caminhos de Aruanda, pela paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Oxalá é paz,
caminhos de Aruanda, tua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me... 11 horas